mas é bom vocês saberem, a gente vai dar uma revisada, tá bom? Então, a Pro vai passar para vocês, ó, não tá gravando, tá? Eita só, nem Bianquinha? Tá assim, tá? Vamos lá, olha só. Uma coisa que eu vou pedir para vocês e agora, né, mais do que nunca a Pro vai passar a cobrar, usem, por favor, o chat somente para que vocês tirem as dúvidas da matéria. A Pro não tem o hábito de ficar olhando o chat enquanto eu estou dando aula, porque eu presto atenção em vocês, eu me preocupo em dar uma boa aula, então quase nunca eu olho o chat, depois é que eu vou olhar. A partir de agora, todo o assunto que não for pertinente à nossa matéria e for colocado no chat, a Pro vai estar entrando em contato com os pais, tá? Como já aconteceu a semana passada. Eu acho que vocês já são grandinhos, né? E eu não quero ficar tocando nesse assunto, porque eu acho que cada um sabe das suas obrigações. Então, por favor, nosso acordo da Pro Cristina e de vocês, usem o chat somente a assuntos pertinentes à matéria, certo? Se vocês desviarem esse assunto, além de estar perdendo nota, ainda a Pro vai pedir para a escola entrar em contato com os pais de vocês. Tudo bem? Tá? Mariana, bom dia, querida. Tudo bem? Então tá bom. Mariana é cara de mãe, né, Mariana? Não é a cara da sua mãe? Então vamos lá. Olha só. O que nós vamos. A Pro vai fazer? Não precisa copiar. A Pro quer que você. Oi, Carlos, tudo bem? A Pro quer que vocês somente prestem atenção, certo? Na verdade, aqui é mais um reforço daquilo que vocês teoricamente já viram, mas que, como mudou a disposição da apostila, né, esse ano, do ano passado, então, frações geralmente era uma coisa que a gente reforçava no começo do ano, certo? A apostila mudou e está dando agora para o terceiro bimestre. Mas não tem muita novidade, são coisas bem fáceis de aprender, eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem, tá? E é o nosso conteúdo que vai cair na nossa provinha, tá bom? A prova vai virar a lousa. Oi, Gi, bom dia, linda. Eu vou virar para a lousa e vou falando com vocês. O objetivo é que vocês mais prestem atenção do que copiem, porque tudo que a Pro vai falar aqui, está na apostila 3, beleza? Nós combinamos de usar a apostila 3 para a gente seguir com o conteúdo e a apostila 2 fica como apoio para as lições de casa. Tudo bem? Pode ser assim? Tá? Então, tenham sempre as duas na mão aí, porque nós vamos usar as duas em paralelo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho o que é fração. Fração é uma parcela de, certo? Então, quando nós falamos em fração, nós falamos assim, nossa, professora, mas é complicado você enxergar, né, a quantidade de uma fração. É verdade? E para isso, existe duas maneiras de vocês enxergarem. Por exemplo, olha, eu vou estar comparando aqui, 1/3, estão vendo ou não? 1/3 e 1/9, tá? Então, olha só, vocês estão falando assim, vamos traduzir isso daqui. Nós estamos falando que tem peraí, que a Priscila que está aqui falando com a Pro e eu não sei o que ela está falando, só um segundinho. Beleza. Então, ó, 1/3 e 1/9. Então, nós estamos falando assim, nós temos uma barra, olha, e outra barra. Essa primeira barra está dividida em 3 partes. 1, 2, 3. Certo? Essa segunda barra está dividida em 9 partes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, olha só. Dessa primeira parte, desse primeiro modelo, eu vou pegar uma parte. Desse segundo modelo,
eu vou pegar 9 partes. Então, 9 partes. Opa, tá ao contrário aqui, né, pessoal? Ficou meio confuso. Ficou assim, olha só. Vamos lá, de novo. Não tá confuso, não, ó. É a mesma coisa. Olha aqui, Gi, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, perfeito. Ó, uma barra de chocolate dividida em três partes. Uma barra de chocolate dividida em 9 partes. Dessa parte aqui, eu vou pegar só. Desse 1/3, eu vou pegar uma parte. Desse 1/9, eu vou pegar também uma parte. Qual que é maior aqui? O 1/3 ou o 1/9? Um nono? Não, né? Olha só, quem está falando com a Pro? É a Gi? Eu. Falei que eu não lidei bem com frações. Olha só, vamos de novo. Tem 2 barras de chocolate, certo? Uma eu vou dividir em 3 partes. E a outra eu vou dividir em 9 partes. Quem é que vai ficar com mais? Aqui eu dividi em 3 partes ou aqui eu dividi em 9 partes? Vai ficar com mais aquela que eu dividi menos vezes, certo? Pro, mas quando for uma fração muito grande, como nós vamos fazer esse tipo de comparação? Ó, aí entra o que vocês sabem. Antes de você continuar, você sabe que essas opções que você fez, as duas são literalmente quase a mesma coisa, né? São quase a mesma coisa. Olha Se só. você dividiu em 3 e a de baixo, se você tivesse pegado 3 pedaços, ia ficar igual. Então, Gi, mas o que nós estamos... Vamos pôr uma situação problema para vocês. Sabe só, tem uma barra de chocolate, eu tenho uma e você tem uma. A sua barra, você vai dividir em 3 partes, que você vai dar uma para o Cadu, uma para o Lorenzo e uma para a Clarinha. A minha parte, o meu chocolate, que é o mesmo tamanho do que o seu, eu vou dividir em 9 partes. Eu vou dar para as outras 9 pessoas. Quem vai ficar com mais? As pessoas que você deu ou as pessoas que eu dei? É esse tipo de comparação que a Pro está falando para vocês. A mesma coisa aqui. Professora, sinto muito. Então, tá. Vamos lá num outro exemplo. Olha só. Eu tenho uma outra barra de chocolate. Tem 2 barras de chocolate. Nós vamos usar com frações diferentes. Olha só. Nós temos 2 barras de chocolate. Ó. As 2 barras vão ser divididas em 3 partes. São 2 barras de chocolate. Esse daqui significa a quantidade que vai ser dividida. Ó, 1, 2, 3. 1, Peraí, 2, qual 3. significa a quantidade que vai ser dividida? Aqui, ó. É De uma baixo? barra dividida em 3 partes. Significa o todo. Certo? Aqui. A primeira parte, eu vou pegar 2 vezes, ó. Eu vou pegar 2 vezes aqui. E essa parte aqui, eu vou pegar uma vez só. Ué, mas você não falou que na primeira tinha que ter 2 barras de chocolate? Não entendi, Gi. No 2/3 não tinha que ter 2 barras de chocolate? E aqui também nós não temos 2? Ué, mas eu achei que fosse a quantidade inteira para a primeira fração. Não, nas 2, Gi. Nós estamos fazendo... O que eu estou tentando mostrar para vocês, Gi, é a comparação, certo? Nós estamos comparando 2 coisas iguais. Sempre nós vamos comparar 2, 3. Para você comparar, tem que ser uma quantidade maior do que 1. Certo? E se eu tivesse um outro número aqui, ó, se eu tivesse aqui 3/3, eu ia fazer 1, 2, 3 barras, certo? Então, depende do que você está comparando. Sempre mais do que 2. Porque não dá para você comparar uma única coisa. Bom, eu vou tentar de uma outra maneira para vocês. Vamos lá. Se eu falar assim, vamos de outra maneira, para que vamos esquecer, que não muda nada isso. Vou falar de uma outra maneira, mas a mesma coisa. Se eu falar assim para vocês, olha, vou voltar lá no 1/3 e o 9. Pessoal, olha só. Se eu pedir para vocês compararem isso daqui,
Como é que vocês comparariam? Primeira coisa, se for para vocês representar isso aqui em barras, sempre vai ficar mais difícil, porque pode ser 1, 2, 3, 10 barras. Mas se vocês tirarem o MMC disso daqui, vocês podem tirar de toda e qualquer fração. Então, quando vocês igualam o número de baixo, a comparação é somente com os números de cima, tá? Nós estamos falando o que aqui? Em comparação de fração, não estamos falando em operação, tá? Nós estamos falando assim, ó, vamos comparar duas frações. Qual é maior, 1/3 ou 1/9? Poxa, Como eu você não havia sei. dito, 1/3. Então, vamos lá, porque você já sabe, né, Gi? Mas Exatamente, entendi. para você comparar isso daqui, Gi, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que deixar os denominadores iguais, certo? Pro, eu não sei deixar os denominadores iguais. Tiro o MMC, do 3 e do 9. Pro, eu não quero tirar o MMC. Eu posso usar aquela regrinha prática, né, de pegar o maior número e ver se ele está na tabuada do meu vizinho? Posso? Pode. Ó, por exemplo, peguei o maior número. O 9 está na tabuada do 3? Tá. Está. É o meu MMC aqui, seria o número 9. Vocês concordam com a Pro? E aí, o que nós vamos fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora sim eu vou comparar os maiores. Qual é maior aqui, o 3 ou o 1? É o número 3. Então, vai virar para cá. Começa. Melhor, vou matar o cara que inventou esse troço de fração. Então, vamos lá. Olha só. Olha, vamos de novo, tá? Esquece da apostila, esquece de tudo. Eu quero que vocês se liguem no que eu estou falando. Eu tenho lá duas frações para eu comparar. Eu tenho uma fração que é 2/5 e a outra que é 4/3. E falo para vocês assim, ó. Pessoal, compara essas duas frações para mim. Vocês vão falar assim, ixi, Pro, eu não sei comparar isso daqui. Como que eu vou fazer? Uma regra que é legal, que vale para todos, é essa do MMC, certo? Então, professora, vou tirar o MMC de 3 e de 5, certo? Tirando o MMC de 3 e de 5, ó, 5, opa, vamos começar do menor, né? 3 e 5. E 5 vezes 3 vai dar 15, correto? A minha fração aqui, eu vou ter, nem vou fazer ela inteira, vou fazer de 2 assim para a gente não confundir. Aqui vai ter 15 e o denominador também vai ser 15. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2 é 6. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 4 é 20. Pronto. Quando os meus números de baixo, quando o meu denominador, os numerozinhos de baixo forem iguais, eu posso comparar somente o número de cima, certo? Então, aqui meu número de cima é maior, significa que esse daqui é o meu maior. Ficou mais claro ou não? Querem um outro exemplo? Eu não faço ideia. Mas Querem acho que eu entendi melhor. Então, tá bom. Gi, aqui nós só vão entender mesmo como a Pro fala, quando vocês estiverem fazendo exercício. Aqui é só uma geral, né, do que é que vocês vão enfrentar esse bimestre. Eu Tá continuo bom? sem saber fração, mas tudo bem. Continua o quê, Gi? Continuo sem entender fração, mas tudo bem. Agora é o momento, Gi. Esse bimestre é o momento de vocês entenderem fração. Mas eu sempre tive dificuldade em fração. Ótimo, é bom saber disso. Porque dá uma olhadinha no teu conteúdo do terceiro bimestre. É inteirinho de fração. Inteiro. Fração em decimal. Então, esse daqui, Gi, é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Eu não sei se eu gosto menos de fração ou de decimal. É tudo a mesma coisa, né? Bom, Exatamente. vou dar um último exemplo para vocês, tá bom? Vamos lá, prof. Um último exemplo agora. Eu vou comparar, ó,
vou comparar 3 números. 3 sobre 2, 1 sobre 5 e 3 sobre 4. Pronto. Ô, professora, Oi. a menor fração vai ser sempre a maior? Não, Regina, não tem regra isso. Você só pode comparar a fração quando você igualar o denominador. É aí que vocês confundem muito, tá, Gi? Então, aqui vocês vão falar assim, ó, vamos por esse método que eu acho que vocês vão entender melhor ele, tá bom? A comparação de fração pode ser de 2, de 3 ou de 20. O método que você vai responder, o método que você vai fazer é o mesmo, tá? Tá travando a internet? Vocês estão ouvindo a Pro? Uhum. Tá travando? Não, ainda não. Ô, Bianquinho, eu acho que é a sua, meu amor. Tá? Dá uma olhadinha aí, que eu acho que é a sua, não é a da Pro, não. Vamos lá. O método que vocês vão responder isso daqui, Clarinha, é o mesmo, tá bom? Então, olha lá, para você comparar uma fração, teu denominador tem que estar igual, certo? Bom, Pro, eu não sei aqui, tá diferente. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, tiro o MMC. 2, 5 e 4, Ô, certo? professora, Oi. denominador é um número que vem primeiro? Numerador, denominador. Ah, Tá bom? Numerador, denominador. É o número de baixo sempre, tá bom? No MMC, dividiu por 2, dividiu por 2 e dividiu por 5. Então, quanto vai dar meu MMC aqui? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2 vai ser 20, correto? Então, eu vou colocar lá 20, 20 e 20. ô, professora, Beleza? talvez virar a sua câmera um pouquinho mais para a esquerda. Oh, isso, tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo? Então, vamos lá. Olha só, tirou o MMC, o que que vai fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 3 vai dar 30. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Certo, pessoal? Então, olha só. Fez isso daqui, agora vocês podem comparar, certo? Então, o que que você vai fazer aqui, ó? Este daqui. Qual é maior, 30 ou 4? O 30, professora. Certo? E qual que é maior, o 4 ou o 15? O 15, professora. Ô, professora, essa fração, então, de 1/5, 3/4, etc., é como se fosse um disfarce para o resultado real? Não, na verdade, é uma representação, é um outro tipo de representação para o resultado. Um disfarce foi ótimo, Gil, adorei. Tudo bem se eu dizer que é um disfarce, se na minha forma de passar eu fizer assim? Bem, tudo é uma outra maneira de representar. Porque, ó, Gi, eu vou te mostrar uma outra coisa ainda. Vê se você consegue, então, entender o seu disfarce. Olha só, se eu falar para você assim, Gi, este número aqui e este é o mesmo? Não. É sim. Olha só. Se eu Ah, dividir, se eu desculpa, eu dividir pensei em esse por físico. 10, se eu dividir esse por 10 e esse por 10, 30 dividido por 10 3, e 20 dividido por 10, 2. o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos simplificando uma fração, ou seja, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu posso fazer isso? Pode, pode sim. Se eu falar para você que esse número e esse número aqui é igual, você vai me falar que é mentira ou que é verdade? É verdade? É É, igual? por quê? Olha Porque só, 4 vezes 1 é 4 e 5 vezes 4 é 20.
Aham. Então, se eu divido o de cima e o de baixo pelo mesmo, eu vou ter uma fração equivalente? Sim, tá? Isso daqui é Então, uma os números que você divide pelo numerador e denominador têm que ser os mesmos para ser uma fração equivalente? Tem que ser o mesmo, Gi. Tem que ser o mesmo. Não pode dividir o de cima por 3 e o de baixo por 2. Não pode. Se você divide o de cima por 10, o de baixo tem que ser por 10 também. Por Eu 7, ainda vou considerar um disfarce porque eu penso em super-heróis e fica mais legal. beleza? Ó, o mesmo acontece com esse daqui. Olha Sim. só. Se eu dividir esse daqui por 5 e esse daqui por 5, significa o quê? Que elas são equivalentes, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui, Gil? Arrumei para que fosse possível eu fazer uma comparação das três frações. Ó, uma outra fração equivalente, já aproveitando que a Gi pode ficar tranquilo que tudo isso a Pro está falando, mas tem tudo na apostila. Eu só estou dando uma geral para vocês do que vocês Então, vão esse na aprender. apostila eu provavelmente não entenderia, Pro. Então, eu prefiro que você fale. Então, vamos entender aqui para depois a gente fugir para a apostila, tá bom? Gi, se eu falar assim para você, olha, 2/3. Se eu falar assim, Gi, me cria uma... Gi e os demais, lógico, né? Para estar falando com ela porque ela está com o microfone aberto, mas serve para todos. Se eu Muito falar assim conveniente. para vocês, criem para mim uma fração equivalente a 2/3. Mas não dá para simplificar. Se eu multiplicar essa daqui por 2 e multiplicar esse daqui por 2, eu posso falar que 4/6 é igual a 2/3? São Você equivalentes? multiplica 2 por 2 dá 4, 3 por 2 dá 6. Então, sim, é equivalente. Isso. Por quê, Gi? Se eu voltasse Porque elas aqui, ó, multiplicadas pelo mesmo número. se eu voltasse aqui, Ou eu ia divididas. voltar onde eu estava. Ela me traduz uma igualdade, certo? Então, o que é uma igualdade, professora? Uma igualdade é quando você pode criar uma fração que significa a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, 8/4. Uma fração equivalente a ela. Eu posso falar aqui, ó, divide por 2. Eu posso falar que 4/2 é uma fração equivalente? Posso. E se eu multiplicar por 2 aqui, olha, eu vou ter aqui, tá dando para ver? 16 oitavos, certo? Então, quer dizer que 16 oitavos, 8/4 e 4/2 são frações equivalentes? Sim, são frações Uma equivalentes. fração pode ter muitos derivados, né? Sim, significa a mesma coisa. Quando é que você pode comparar isso tudo aqui? Você só pode comparar quando o teu MMC tiver igual, certo? Senão, não pode, certo? Não dá para vocês falarem assim, ó, daqui, pessoal, qual que é maior, qual que é menor? Ah, professora, eu já sei que é igual. Ótimo, se você já sabe pela simplificação, beleza. Mas se você tem algum tipo de dúvida, tirem o MMC em toda e qualquer situação. Tudo bem? Tá bom? Ficou claro? Tá? A gente vai escrever isso já já, tá bom? Alguém está falando? Acho que não. Beleza. Bom, vamos lá. Tô retomando aqui em fração também. Isso daqui está na apostila, Pro? Tá. A gente vai voltar aqui, vai ficar reforçando isso? Vai, fiquem tranquilos. A Pro só está dando para vocês um parecer geral. O mesmo acontece, pessoal, nós vamos falar agora, ó, em operações, certo? Poxa, para operações eu nem lembro direito, né? Então, nós vamos falar agora para vocês se lembrarem. Olha só. A operação de mais e menos, ou seja, adição e subtração, só existe uma maneira de resolver em fração. Se eu tiver lá, ó, 2/3 menos 1/4, ou se eu tiver 2/3 mais 1/4, não existe outra maneira de resolver duas frações, ou 3 ou 10, adição e subtração. Isso eu estou falando para a continha de mais e menos. Todas as vezes que eu tiver fração
com continha de mais e menos, obrigatoriamente eu tenho que tirar o MMC. Senão eu não consigo somar, certo? Então, olha só. Aqui, o MMC de 3 e de 4. O número que está na tabuada do 3 e do 4 ao mesmo tempo. Pro, eu não sei. Não sabe? Vai lá e tira o MMC. 12. Isso. A Gi já viu lá que é 12. Ó, 12 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1 vai dar 3. E eu vou ter aqui 5 sobre 12. Certo, queridos? Olha lá. Ótimo, Pro. Lembrei, já sei. E a minha operação de mais? A mesma coisa. A regra de menos e de mais, de adição e subtração, é a mesma. Só se resolve fração, somente consegue resolver fração de adição e subtração, tirando o MMC. Aqui, Então, ó. o resultado vai ser 11 sobre 12? Exatamente, Gi. Então, aqui vai ser uma continha de mais, que vai dar 11 sobre 12. Ponto. Então, Pro, não existe outro caminho? Não. Continha de mais e menos somente com MMC. Pro, e como que é a continha de vezes na fração? Se eu tiver lá, ó, 2/3 vezes 4 sobre 2, como que eu vou fazer a continha de multiplicação? Vocês se lembram? Não. Na Queria falar nada, mas eu não me lembro. Sabe, Rebequinha? Eu lembro. Eu lembro que a gente tinha que tipo, somar os dois números de baixo. Não, um de cima e outro de baixo. E aí como é como se fosse formar um X, alguma coisa assim, mas eu lembro como que faz. Oi, Rebequinha. Oi, Miriam. Aqui, ó. Coisa linda. Então, vamos lá. Vamos retomar aqui, ó. Para vocês, olha como é simples. Continha de mais e menos, tira o MMC. Continha de multiplicação, ó, olha só. Só multiplicar o de cima pelo de cima, numerador com numerador, e denominador com denominador. Eu disse, Só isso? Simples assim, tá? Simples assim. Então, Pro, e se eu tiver aqui, então, Pro, 3 frações, ó, 2 sobre 1 vezes 3 sobre 2. Como que eu vou fazer isso daqui? 1 vezes 2 vezes o resultado. Isso. Que vai ser Multiplico os números de cima, multiplico os números. Nossa, Pro, mas aqui na multiplicação eu não preciso tirar o MMC? Não, não preciso, ó. 1 vezes 2, 2. Isso. E aqui 3 vezes 1, 3. Desculpa, sobre 6. Beleza, pessoal? Então, ó, guardando, na multiplicação, multiplica numerador, multiplica denominador. Ah, Pro, fácil. Então, eu quero toda multiplicação, né? Mas não dá para ser, tá bom? Não dá para ser todas. Pro, e na divisão? Se eu tiver lá 4/8 dividido por 2/4. Quem sabe? Vai fazer 4 vezes 4, 8 vezes 2. Isso. O que você falou, Grazi? Ó, assim, ó, existe duas maneiras de fazer. A Grazi me falou uma, mas eu indico vocês a fazerem de uma outra forma, que é a mesma coisa. Olha só, quando vocês têm uma divisão, mantém o primeiro, inverte a operação e inverte o segundo termo. Olha só, porque não existe divisão em fração. Existe o que? A multiplicação. Por isso, quando vocês invertem a operação, vocês invertem o segundo termo. Aí, tendo uma multiplicação, o que vocês vão ter? O que vocês podem fazer? Ó, a multiplicação, eu posso multiplicar o de cima e posso multiplicar o de baixo. O que a Grazi me falou, que está certo também, não está errado. Numa divisão, você pode fazer o quê? A multiplicação
em x, certo? Que vai ser 8 vezes 2 vai ser 16. Eu acho E essa quatro- multiplicação com x é bem mais prática do que ter que fazer outra operação embaixo. Então, tudo bem se eu fizer Importante, todo tipo de conta sem x? pode, não tem problema, não tem nenhum problema. Eu só vou mostrar para vocês no nosso próximo exemplo a dificuldade que eu sinto aqui e aqui. Nesse daqui, vocês nunca sabem qual vai multiplicar primeiro. Então, quando não são números iguais, vocês geralmente me deixam ele invertido. E isso dá alteração no resultado, tá bom? Vamos mudar aqui, quer ver, ó? Eu vou Ué, mudar mas é aqui. fácil saber qual você vai deixar primeiro. A primeira operação, o primeiro número. Que você vai Olha, multiplicar por baixo olha, do primeiro. será, Gi? Será que é isso mesmo? Eu Olha só, espero que seja, professora. vamos fazer os dois exemplos para vocês. Ó, a Grazi me falou assim, Pro, é simples, multiplica em cruz, tá certo? Tá certíssimo, Grazi. Se eu inverter aqui, como eu tinha falado para vocês, o que que eu vou ter aqui? 16 sobre 24, certo? O que a Pro está falando para vocês, que geralmente acontece, é que vocês não sabem aqui. Certo? Então, vocês costumam fazer assim, ó, 24, 4 vezes 4, 16. Eu multipliquei em cruz. Ó, mas isso não faria daqui isso. é o quê? É diferente, certo? Então, se vocês tiverem a segurança de saber que o primeiro número multiplica primeiro e não é esse daqui, vamos lá, tudo bem, pode fazer a multiplicação em cruz. Ótimo. Tá bom, pessoas, tá? Aí é a critério de vocês. O que vocês falarem para mim, olha, tá ótimo assim, eu entendi. Resultado final é o mesmo, tá bom? Agora vai virar aqui para mim. Hoje a aula foi falada, né? A Pro quis dar uma revisão geral para vocês, porque existem coisas aqui que vocês tá pegando a luz bem nas costas da Pro, deixa eu virar assim. Existem coisas aqui que vocês já sabem, certo? MMC vocês já sabem, a comparação das frações, mas existem coisas aqui que vão ser acrescentadas. Então, a Pro vai fazer toda essa retomada com vocês. Ó, existia coisas que você nem lembrava aqui. Por exemplo, a divisão de fração. Que vocês não lembravam, assim, que fica meio perdido. Mas nós estamos revisando justamente para isso. Toda a nossa apostila do terceiro bimestre é baseada em operações, frações e comparação. Tá? Então, se preparem aí, que vai vir aí uma chuva de dúvidas para vocês, o que é muito normal, certo? E a Pro vai estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem, pessoas? Alguma dúvida? Ó, nós nem escrevemos hoje, porque a Pro quis adiantar. Tudo isso que a Pro falou é a matéria do terceiro bimestre. Tá? Se vocês olharem lá, ele dá para vocês depois as razões e proporções. Então, o que é uma razão? O que significa a razão e o que significa a proporção? Ela está totalmente relacionada aos fracionários, certo? Então, por isso que lá, ó, nosso primeiro tópico no terceiro bimestre é frações e seus significados. Depois eles têm porcentagem, probabilidade, e tem o quê? Os números racionais. O que são os números racionais? As frações, retomando frações, operações e depois razão e proporção. Então, ele vai e volta. Tá bom, amores? Mas é assim mesmo. Alguma dúvida que vocês querem perguntar? Vocês querem que a Pro deixe alguns exercícios de MMC para vocês? Querem que eu deixe alguns exercícios de frações para vocês Se fosse retomar? escolher entre os dois, eu escolheria frações, professora, porque MMC a gente aprende em um segundo. É fácil. Na verdade, vocês já sabem, né? Então vamos fazer assim. De lição de casa para sexta-feira, a Pro vai deixar uma relaçãozinha para vocês, falando um pouco disso tudo que eu retomei com vocês. Pode ser? Então, MMC, comparação de frações e operações com frações. O que a Pro vai procurar fazer? Eu vou procurar na sexta-feira, para a gente não ficar perdendo muito tempo, a Pro vai vir com os resultados para vocês. Ó, Pro, o meu não chegou nesse resultado.
Como que nós vamos fazer? Aí a Pro monta na lousa. Então, a Pro vai pôr a lição para amanhã, para quinta-feira. Na quinta-feira, vocês vão entregar a lição. Porque na sexta-feira, se tiver dúvida, a gente já corrige tudo já. Se não bater com o meu resultado, a gente faz na lousa. Pode ser assim, amores? Claro. Então, tá bom. Queridos alunos, um grande beijo. A Pro vai terminando por aqui. Hoje foi mesmo uma retomada, vocês nem escreveram, ficaram aí só de olho na Pro, né? Nada de escrever. Mas pode aguardar que tem muita lição ainda para vocês. Tá bom, amores? Um beijo, Mari. Tchau, Tchau. Tchau, beijo. Rafinha. Tchau, Pro. Menininha. Tchau, Amandinha e Ian. Um beijo, viu, amores? Tchau, Clarinha. Tchau, João, Sophie, Lorenzo, Sofia, Sarinha. Ai, que linda. Beijo, tchau. Tchau. E a Natália Beca.